Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Matilde Wróblewski. Eu sou doutora em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E o estudo que eu vou apresentar hoje se chama Convocação e Engajamento como Prática Festiva. E esse trabalho ele trata de uma relação que existe entre festa e manifestação política, demonstrando que tem uma aproximação entre esses dois segmentos. E eu vou demonstrar isso através de uma análise sobre a minha participação, a minha experiência em uma manifestação da Marcha das Vadias que aconteceu no Brasil em 2015. Para quem não conhece o contexto da Marcha das Vadias como movimento, ele surgiu a partir de 2011 e ganhou muita força nos anos seguintes. Esse movimento surge em prol da luta pelo fim da violência de gênero e da culpabilização da vítima. Foi originado no Canadá a partir de uma fala de um policial que culpabilizava uma vítima de agressão pelo modo como ela estava vestida. E o discurso desse policial afirmava que as mulheres poderiam evitar ser estupradas se não se vestissem como sluts. A palavra em inglês que em português pode ser traduzida como vadia, puta, vagabunda, entre outras. A primeira marcha que aconteceu no Canadá foi em 2011, mas a partir desse ano muitos outros países aderiram a esse movimento e realizaram suas próprias marchas ao longo dos anos, trazendo também outras pautas feministas para o movimento, como a legalização do aborto, violência doméstica, acessibilidade a métodos contraceptivos de emergência. E essa força que o movimento foi ganhando também foi ressignificando a palavra vadia, que trouxe um deboche e acabou subvertendo essa depreciação para uma simbologia mais positiva, de um lugar de poder. E o que eu analiso especificamente como caso para esse estudo é uma manifestação da marcha que aconteceu em outubro de 2015, percorrendo a orla da praia de Copacabana até a Praia do Leme, que é um bairro vizinho. E é importante pontuar que esses dois bairros são bairros que foram palco de muitos atos políticos reacionários e golpistas, e também de uma população que tem um poder financeiro muito significativo. A marcha, então, de 2015, ela era em resposta a um projeto de lei, o projeto de lei 5.069 de 2013, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, de autoria do então presidente da Câmara na época, o Eduardo Cunha. Esse projeto de lei colocava em xeque as políticas públicas de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, dificultando seu acesso ao anticoncepcional de emergência e aos serviços de saúde referentes à interrupção da gravidez indesejada, que é autorizada por lei no país em casos de estupro. Essa marcha reuniu em torno de umas 1.000 pessoas e eu vejo ela como um ato político que não segue alguns padrões tradicionais de mobilização para espaços públicos. Ela parece ter adaptado e elaborado uma forma própria de engajamento e de existência que fosse relevante para as pautas múltiplas que traz. Não era só a denúncia a esse projeto de lei. Quando acontecia uma manifestação da Marcha das Vadias, muitas outras pautas eram trazidas e colocadas em questão. E a preparação, por exemplo, que a gente chama de concentração, não se configurava como uma assembleia, não tinha um palanque nem discursos de lideranças políticas ou lideranças estudantis. Para fazer esse estudo, então,
eu percebi uma diferenciação entre 3 momentos, que seria essa concentração que eu falei agora, que os manifestantes se reconhecem, se observam e tem um crescente deslocamento das lógicas de convivência e ordenações que são cotidianas, trazendo então um tempo e um espaço configurados e reformulado que vai se constituir a parte, de um modo simultâneo a essa existência cotidiana. O acontecimento em si, que seria um outro momento, que é onde as ações efetivamente se desenrolam, onde a marcha segue o seu caminho, né? Todos os posicionamentos e participações serão efetivamente colocados, apesar de eles já estarem sendo elaborados e colocados nessa fase de concentração. E, por fim, a dispersão e o retorno à vida cotidiana, tendo experienciado esses 2 momentos prévios. E o que eu coloco ao longo desses 3 momentos? Que demonstram muito essa aproximação da prática festiva com formas de engajamento. Que no início, com a música tocando, música de pop, música de funk tocando, junto com alguns instrumentos de percussão que iam chegando, alguns gritos de guerra que também iam começando a aparecer, as pessoas desconhecidas, elas se reconhecem, se aproximam, como uma forma de dizer: nós temos a mesma luta, nós temos a mesma pauta, começam a conversar, a debater. Temos a produção estética dos corpos com pinturas, colagens, desenhos e nudez também, despir algumas partes, despir o corpo completo. E a movimentação em cardume, regido por uma porta-bandeira que seguiu, né, ao longo da orla, ocupando esse espaço público que é regido por normas, regras hegemônicas que imperam e que foi completamente atravessado por um grupo plural de formas variadas de ser mulher, com seus corpos pintados e nos confrontando essas regras e normas, com cartazes e gritos de denúncia, de protesto. Mas aliado a isso, e isso é um ponto importante que eu quero destacar, que o grupo, além da denúncia e do protesto, o grupo celebra. Existe um prazer nessa festividade, nessa porta-bandeira que segue trazendo o cardume atrás de si. O que me lembra muito os carnavais de rua do Rio de Janeiro. Então, a ideia desse cardume, desse grupo, coletividade, ele vem todo permeado por esses elementos festivos da música, do carnaval, da fantasia, do se relacionar com os desconhecidos como parte desse grupo. Então, tudo isso permeia as estratégias de engajamento que podem ser planejadas e espontâneas também. É uma mescla desses 2 segmentos. E produz o que eu chamo de uma comunidade efêmera, porque ela se constitui enquanto uma comunidade, uma sensação de pertencimento dessa comunidade, mas ela não habita um lugar de intimidade completo, ela se desfaz e ela se refaz ao longo desse caminho, e se posiciona a todo tempo contra o projeto de lei, que especificamente era o contexto da época, mas também se posiciona como uma forma coletiva que produz outras organizações. É uma organização política e festiva. A nudez, por exemplo, ela não poderia legalmente habitar aquele espaço,
E essa comunidade efêmera cria geograficamente nos limites do grupo um mundo onde ela pode existir. Porque, por exemplo, o grupo não foi abordado de forma a repreender aquele movimento. Foi uma marcha que conseguiu acontecer do início ao fim, como ela foi proposta. Então eu pontuo aqui, para finalizar, que tomar a manifestação política como prática festiva, nesse caso da Marcha das Vadias de 2015 na praia de Copacabana, pareceu ser um potencializador do engajamento e da produção de um sentimento de comunidade e de pertencimento que considero um ponto relevante desse estudo. Okay? Muito obrigada.